Primeiro relato. Boa noite a todos. Tenho um relato arrepiante para compartilhar com vocês hoje. É uma história que ainda me faz tremer só de lembrar, mas sinto que preciso contar para alguém entender o terror que vivi naquela noite fatídica. Era uma sexta-feira 13, um dia que já carrega consigo uma aura de mistério e superstição. Eu e minha amiga Ana decidimos dar um passeio no final da tarde, aproveitando os últimos raios de sol antes do anoitecer. O céu estava tingido de laranja e vermelho, como se fosse um presságio do que estava por vir. Caminhávamos tranquilamente pelas ruas do bairro, conversando e rindo, sem imaginar o que nos aguardava. Passamos pela frente de um clube local, um lugar que costumávamos frequentar em dias mais alegres. Por algum motivo inexplicável, decidimos entrar pelo portão da frente e sair pelos fundos, como se algo nos guiasse por esse caminho sombrio. Enquanto atravessávamos o terreno do clube, o céu foi escurecendo rapidamente. As sombras se alongavam ao nosso redor, transformando objetos familiares em formas sinistras e irreconhecíveis. Um arrepio percorreu minha espinha, mas tentei ignorar a sensação de que algo estava errado. Ao nos aproximarmos do portão dos fundos, notei um movimento estranho com o canto do olho. Virei-me lentamente e vi uma figura bizarra parada a alguns metros de distância. À primeira vista, parecia um burro comum, mas havia algo de errado em suas proporções, algo que fez meu estômago se revirar de medo. Ana, sussurrei, cutucando minha amiga. Você está vendo aquilo? Ela se virou e soltou um suspiro agudo. O que é isso? Perguntou com a voz trêmula. Continuamos andando, mas agora em um ritmo mais acelerado. Meu coração batia forte no peito, e eu podia sentir o suor frio escorrendo por minhas costas. Algo me dizia para não olhar para trás, mas o medo era mais forte que a razão. Quando finalmente cedi ao impulso e olhei por cima do ombro, meu sangue gelou nas veias. O burro havia mudado completamente. Agora era uma criatura grotesca, meio homem, meio animal. Suas pernas traseiras eram musculosas e cobertas de pelos grossos, terminando em cascos enormes. O torso era uma mistura bizarra de características humanas e animais, com músculos retorcidos e pele esticada de forma antinatural. Mas o pior era o rosto. Oh, Deus, aquele rosto! Era como se alguém tivesse tentado forçar feições humanas em um crânio de lobo. Os olhos eram grandes e amarelos, brilhando com uma inteligência maligna. A boca era uma abertura cheia de presas afiadas, da qual escorria uma baba viscosa e mal cheirosa. Naquele momento, uma palavra ecoou em minha mente: lobisomem. As lendas que eu ouvia quando criança, as histórias de terror que costumávamos contar ao redor da fogueira, tudo parecia terrivelmente real agora. Corre! Gritei para Ana, meu corpo reagindo antes mesmo que meu cérebro processasse completamente o que estava acontecendo. Começamos a correr desesperadamente de volta para o clube. O som de cascos batendo no chão ecoava atrás de nós, cada vez mais próximo. Eu podia sentir o hálito quente e fétido da criatura em meu pescoço, suas garras quase raspando minhas costas. Corremos como un incaante, impulsionado pelo puro terror. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o medo de ser alcançado por aquela aberração era maior que qualquer dor física. Finalmente alcançamos o portão da frente do clube e o atravessamos, correndo pela rua iluminada. Só então me atrevi a olhar para trás novamente. A criatura havia parado na entrada do clube, seus olhos brilhantes fixos em nós. Por um momento, pensei ter visto uma expressão quase humana em seu rosto deformado: frustração, raiva e fome. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a criatura se virou e desapareceu nas sombras do clube, deixando apenas o eco distante de um uivo que me persegue até hoje em meus pesadelos. Ana e eu corremos até nossas casas, trancamos as portas e passamos a noite acordados, tremendo e tentando entender o que havíamos presenciado. Nos dias que se seguiram, tentamos racionalizar o ocorrido. Talvez tivesse sido apenas um animal selvagem, ou nossa imaginação pregando peças em nós na escuridão. Mas no fundo, sabíamos a verdade. Havia algo lá fora, algo que desafiava a lógica e a razão, algo que não deveria existir em nosso mundo. Desde aquela noite, nunca mais passamos perto daquele clube. Na verdade, evitamos sair após o anoitecer sempre que possível. O medo de encontrar novamente aquela criatura, aquele lobisomem,
está sempre presente, sussurrando no fundo de nossas mentes. E assim, termino meu relato com um aviso: tenham cuidado nas noites escuras, especialmente nas sextas-feiras 13. Pois há coisas neste mundo que vão além da nossa compreensão, criaturas que espreitam nas sombras, aguardando o momento certo para atacar. E quando você menos esperar, pode se encontrar cara a cara com o terror que se esconde na escuridão. Segundo relato. Era dia 31 de outubro de 2011. Nunca vou me esquecer dessa data. Eu tinha ido visitar meu tio no interior de Goiânia. Ele estava muito doente, mal sabia eu que seriam seus últimos momentos. O dia foi pesado. Meu tio faleceu à tarde e passei horas resolvendo as burocracias do velório. Quando a noite chegou, eu estava exausto e sujo. O suor grudava na minha pele, me deixando desconfortável. A casa do meu tio era antiga, sem chuveiro. Para tomar banho, a gente tinha que buscar água no poço. Mesmo cansado, decidi hier. Eu precisava me limpar, tirar aquela sensação pegajosa do corpo. Peguei a velha lamparina e saí. O caminho pro poço era longo e escuro. Havia alguns postes de luz, mas ficavam longe um do outro. A noite estava silenciosa, só se ouvia o barulho dos grilos. Enquanto andava, senti um arrepio. A casa já estava com uma energia pesada por causa da morte do meu tio. Agora, sozinho no escuro, essa sensação só piorou. Pensei em voltar, mas a coceira do suor me incomodava demais. Continuez andando. A lamparina balançava na minha mão, fazendo sombras dançarem ao meu redor. O vento frio soprava, me fazendo tremer. Eu tentava me concentrar no caminho, ignorando o medo que crescia dentro de mim. Foi quando cheguei perto do poço que tudo mudou. Lá longe, vi uma silhueta. No começo, pensei que fosse uma árvore ou um arbusto grande. Mas então, a coisa se mexeu. Meu sangue gelou. Aquilo não era uma árvore. Era grande demais para ser um animal comum. E tinha uma forma estranha. A criatura percebeu que eu estava ali. Começou a se aproximar. O jeito que andava era bizarro, como se tivesse problemas nas pernas. Às vezes parecia andar em 4 patas, outras vezes ficava ereto. Eu queria correr. Gritar. Fazer qualquer coisa. Mas meu corpo não obedecia. Era como se meus pés tivessem criado raízes. Fiquei ali, paralisado, vendo aquela coisa se aproximar. Quando chegou mais perto, pude ver melhor. E juro, preferia não ter visto. Era enorme. Devia ter mais de 3 metros de altura. O corpo era magro, mas musculoso. Coberto por um pelo cinzento, que parecia seco e áspero. Mas o rosto era o pior. Era uma mistura grotesca de homem com animal. Lembrava um pouco um coiote, mas tinha traços humanos. Os olhos, meu Deus, os olhos. Eram como 2 brasas, brilhando no escuro. Pareciam olhar direto para dentro da minha alma. A boca estava entreaberta, mostrando dentes afiados. Um fio de baba escorria, brilhando à luz da minha lamparina. O cheiro era horrível. Uma mistura de pelo molhado com algo podre. Eu tremia tanto que achei que ia desmaiar. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir no peito. A criatura continuou se aproximando. Agora estava a poucos metros de mim. Pude ver detalhes que preferia não ter notado. Como seus órgãos genitais, expostos e absurdamente grandes. Naquele momento, tive certeza que ia morrer. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não sei de onde tirei forças para isso, mas as palavras saíram da minha boca quase sem eu perceber. Rezei com toda a força que tinha. Pedi a Deus, aos santos, a qualquer um que pudesse me ouvir. Então, de repente, senti uma rajada de vento. Forte, girando ao meu redor. Abri os olhos. A criatura tinha sumido. Fiquei ali, parado, por alguns segundos. Ou teriam sido minutos. Não sei dizer. O tempo parecia ter parado. Quando finalement consegui me mexer. Corri.
Corri como nunca tinha corrido na vida. Voltei para casa sem olhar para trás uma vez sequer. Entrei, tranquei a porta e me joguei na cama. Passei a noite acordado, tremendo, esperando ouvir algum barulho lá fora. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Às vezes, tento me convencer de que foi só minha imaginação. O estresse do dia, o cansaço, a tristeza pela morte do meu tio. Tudo isso deve ter mexido com minha cabeça. Mas então me lembro daqueles olhos. Daquele cheiro. D'eau mais d'eau que senti. E sei que foi real. Nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais saí sozinho à noite. E sempre que ouço um uivo distante, meu corpo inteiro se arrepia. Porque eu sei que lá fora, em algum lugar, aquela criatura ainda existe. E talvez, numa noite escura, alguém mais tenha o azar de encontrá-la. Terceiro relato. Cresci numa cidadezinha chamada Barro Alto, no interior da Bahia. Era um lugar tão pobre que até as sombras pareciam ter fome. Naquele tempo, não tínhamos muito, mas tínhamos histórias. E que histórias! As mais arrepiantes eram sobre o lobisomem. Os mais velhos contavam que, nas noites de lua cheia, criaturas meio homem, meio lobo, rondavam as casas. Diziam que tinham cara de cão, mas andavam como gente. Eu nunca tinha visto um, mas só de pensar, meu coração disparava. Lembro como se fosse hoje. Era a época de São João, mas o ar estava pesado, diferente. Dona Zefa, amiga da minha mãe, tinha dado à luz fazia uns dias. O bebê ainda não tinha sido batizado. A igreja ficava longe da roça onde morávamos, e a viagem era difícil. Naquela noite, o céu estava escuro como breu. Nem as estrelas queriam aparecer. O vento sussurrava entre as folhas das árvores, como se contasse segredos. Dona Zefa estava sozinha em casa com o recém-nascido. O marido dela, seu Zé, tinha ido à cidade comprar mantimentos. Ela me contou depois, com a voz ainda trêmula, o que aconteceu. Estava dormindo com o bebê quando ouviu. Primeiro, foram arranhões leves na porta. Depois, batidas. Forte. Insistante. Como se alguém, ou alguma coisa, quisesse entrar a todo custo. Dona Zefa abraçou o bebê com força. O coração dela batia tão alto que ela achou que a criatura lá fora podia ouvir. As batidas ficaram mais fortes, mais desesperadas. A porta velha de madeira gemia, como se implorasse por socorro. De repente, ouvi um barulho que gelou seu sangue. As galinhas no quintal começaram a cacarejar desesperadas. Depois, silêncio. Um silêncio mortal. Dona Zefa sabia o que tinha acontecido. Aquela coisa lá fora tinha atacado as galinhas. Ela queria gritar por ajuda, mas o medo travou sua garganta. Só conseguia sussurrar orações, pedindo proteção. O bébé, milagrosamente, continuava dormindo. Era como se até ele entendesse o perigo e ficasse quietinho. Os sons do lado de fora mudaram. Agora eram arranhões. Nas paredes. Na porta. Por toda parte. Pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Dona Zefa podia jurar que ouvia uma respiração pesada, ofegante, do outro lado da parede. As horas passavam devagar, como se o tempo tivesse medo de avançar. Dona Zefa não se atrevia a acender uma lamparina. Ficou ali, no escuro, abraçada ao bebê, rezando baixinho e tremendo. De vez em quando, ouvia um uivo distante. Não era como o de um cachorro normal. Era mais profundo, mais humano. Isso apavorava ainda mais. Será que era verdade? Será que o lobisomem existia mesmo? Quando os primeiros raios de sol finalmente apareceram, os barulhos cessaram. Mas Dona Zefa continuou paralisada de medo. Só quando ouviu a voz de seu Zé chamando lá fora, horas depois, ela finalmente se moveu. Seu Zé entrou e encontrou a mulher pálida, com olheiras fundas, ainda agarrada ao bebê. Quando ela conseguiu falar, contou tudo o que tinha acontecido. Seu Zé saiu para ver o estrago. O que ele viu o deixou sem palavras.
As galinhas estavam mortas, espalhadas pelo quintal. Mas não era só isso. As paredes da casa estavam todas arranhadas. Marcas profundas na madeira, que iam até a altura de um homem. A porta estava quase saindo das dobradiças de tanto que foi atacada. Naquele mesmo dia, seu Zé pegou a família e foi para a cidade. O bebê foi batizado às pressas. Eles ficaram por lá alguns dias, com medo de voltar. Quando voltaram, nada mais aconteceu. Era como se aquela criatura, fosse o que fosse, tivesse desaparecido. Mas o medo ficou. Ficou nas marcas nas paredes, que ninguém teve coragem de consertar. Ficou nos olhos assustados de Dona Zefa toda vez que a noite chegava. As pessoas da região têm suas teorias. Dizem que o lobisomem ataca crianças não batizadas. Outros falam que ele sente o cheiro de sangue novo, de mulheres que acabaram de dar à luz. Há quem diga que tudo não passa de superstição, que foi só um animal selvagem. Eu não sei o que pensar. Nunca vi um lobisomem com meus próprios olhos. Mas já ouvi histórias demais para duvidar. E quando a noite cai e o vento uiva lá fora, eu me pego pensando, será que ele ainda está por aí? Será que um dia ele vai voltar? Uma coisa eu sei, desde aquela noite, todo bebê em Barro Alto é batizado o mais rápido possível. Ninguém quer arriscar. Porque a gente nunca sabe quando aquela criatura pode aparecer de novo, batendo na nossa porta no meio da noite. Às vezes, nas noites mais escuras, eu ainda acordo achando que ouço arranhões na parede. É só o vento, eu digo a mim mesma. Mas mesmo assim, abraço meus filhos mais forte e rezo baixinho. Porque no fundo, bem no fundo, eu sei que tem coisas nesse mundo que a gente nunca vai entender. E talvez seja melhor assim.